Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje temos aqui a Sofia Scária, que é licenciada e mestre em Economia e agora está no seu primeiro ano de Direito. É verdade. E além disso, também é deputada municipal, gente. E ela veio contar um bocadinho aqui como é que funciona exatamente o poder local. Bem, pessoal, se é a primeira vez de vocês aqui no canal, bem-vindos! Se inscrevam já no canal, temos aqui já vários vídeos dessa série do Política para Totós, que é tentando simplificar esse mundo complicado da política. Portanto, se inscrevam e fiquem de olho. Sofia, bem-vinda aqui mais uma vez no canal. Obrigada. Como você está se sentindo por estar aqui hoje? Muito entusiasmada por falar sobre este tema, assim, falar assim do coração, como estava a dizer, e partilhar um bocadinho como está a ser a minha experiência. Ai, olha, és uma fofa, é o que eu estava a dizer, tu só tens 25 anos e assim, já estás na segunda licenciatura, já estás assim, lançada e pronto, e como falamos já nos outros vídeos de conceitos, depois políticas, democracia, etc. Queria muito ter um vídeo aqui sobre, então, assembleias municipais, Câmara Municipal, etc, para o pessoal perceber um pouquinho melhor dessa descentralização do poder, digamos. E assim, ninguém melhor que você, portanto, obrigada por ter aceito o convite. E para começar, eu queria então que explicasse um bocadinho como é que tudo aconteceu. Ok, então, antes de mais, pronto, uma vez mais obrigada e parabéns pelo trabalho que tens desenvolvido, porque isto é incrível, tens feito mesmo um trabalho irrepreensível, tem sido excelente. Acompanhar, subscrevam mesmo, vejam os vídeos do canal. Mas é mesmo muito importante até para as pessoas perceberem quão importante e relevante é envolverem-se na política, porque há muitas pessoas que dizem que não, e eu dizia no passado, que não era política, que não gostava de política, mas políticos somos todos. Podemos não nos rever em certas formas de fazer política ou na politiquice, que é outro tipo de questão, outra esfera. Mas políticos somos todos, o animal é um ser social. Espera, isto não soa bem. Posso recortar isto? E o ser é um animal social, por natureza, e um animal político, que todos nós somos, e o que pode acontecer é não nos revermos em certas formas de fazer política ou na chamada politiquice, que é outra esfera, outra forma de estar e de atuar. Mas pronto, é mesmo importante nós falarmos e percebermos, e uma das questões mais, enfim, não sei, surpreendentes e de que eu estou a gostar mais desde que me envolvi um pouco neste meio, é precisamente de perceber que a política local, as autarquias em particular, as juntas de freguesia, as assembleias de freguesia, as assembleias municipais, são mesmo de pessoas e para as pessoas. E é uma política de proximidade que tu fazes com as pessoas que vivem contigo, ao teu lado, os seus vizinhos, enfim, que é mesmo muito diferente porque estás a tentar resolver ou a tentar tornar melhor o dia-a-dia. E coisas que às vezes tens dadas como adquiridas, mas que influenciam completamente a tua forma de estar, a tua qualidade de vida, de trabalho, de lazer. E pronto, é, enfim, uma das vantagens e creio que das coisas mais enriquecedoras que esta experiência me está a dar agora sobre o que é a política local. E em que ano você começou a se envolver com isso? Foi em julho, agosto, ou seja, 2021, pronto, basicamente eu há muito tempo que me envolvo em questões mais de responsabilidade social, voluntariado, portanto eu fiz muito voluntariado desde que me lembro, mas mesmo muito pequena, também no colégio em que estudei, nos Salesianos de Lisboa, e depois juntando assim que entrei na faculdade, na altura no ISEG em 2014, eu sou um pouco velha, desculpem. Idosa, gente, entrou de bengala. Eu sei, eu às vezes sinto-me. Entrei logo na Associação de Estudantes do ISEG e estive lá durante mais de 4 anos. Depois fiz parte da Federação Académica de Lisboa e agora dou apoio à mesa da Reunião Geral de Alunos da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. E estive em várias estruturas e projetos diferentes e, portanto, fazia muito esse âmbito social. E precisamente por causa desta parte do associativismo estudantil, conheci muitas pessoas diferentes, inclusivamente um presidente da Câmara Municipal e toda uma estrutura da Câmara de Lisboa com a qual nós trabalhámos ao longo dos últimos anos para fazer eventos, iniciativas culturais, recreativas, voluntariado, com juntas de freguesia e com o próprio município como um todo, para os estudantes e para os jovens, e então convidaram-me a fazer parte, enquanto deputada ou candidata independente,
uma lista à Assembleia Municipal em julho, final de julho do ano passado. A lista era entregue no início de agosto, convidaram-me a fazer parte da lista, pronto, uma coligação, precisamente candidata a este órgão. Então foi independente, ou seja, estavas ligada a algum partido ou não? Mais Também falaste de coligação? Sim, mais ou menos, ou seja, era a coligação mais de Lisboa, era o Partido Socialista, o Partido Livre e depois o Movimento Cidadãos por Lisboa e algum conjunto de pessoas independentes, ou seja, pessoas que não têm nenhum vínculo partidário, nem nunca tiveram e que, pronto, para todos os efeitos integravam também a lista. E essa é que é uma das grandes diferenças, é que, como é óbvio que isto também acontece nas eleições para a Assembleia da República, mas isto, enfim, a questão do poder local é mesmo cada vez mais as pessoas, não tanto a força política. Uma proximidade muito maior, não é? Exatamente, e não é tanto a força política, a cor ideológica, o partido em si, é mesmo a pessoa. E, portanto, a lista integrava muitas, enfim, pessoas diferentes, com um contexto, com experiências, com, enfim, percursos totalmente distintos, e foi precisamente por isso. Muito bem. E tu disseste então que foi em 2021, certo? E estás no primeiro ano de Direito, portanto já estavas já ingressando na licenciatura. Foi ao mesmo tempo? Como é que aconteceu? Foi mais ou menos, ou seja, eu entrei na licenciatura pelo concurso MEOS 23 e, portanto, eu fiz as provas específicas a maio, 15 de maio, soube as notas em junho e, portanto, com as notas eu sabia que já entrava à partida. E, ou seja, em junho já sabia... Por que surgiu essa vontade de fazer Direito, depois de já ser mestre em Economia? Eu gosto muito de Economia e eu não planeio propriamente exercer Direito, digamos assim, mas, pelo menos no sentido mais literal da palavra, mas a parte que mais me interessa, precisamente também um pouco pela minha experiência, pela minha curta experiência de vida, é tudo o que diz respeito à vertente social. E eu senti também, em fruto da minha experiência enquanto dirigente associativa ou dirigente estudantil, que Economia e Direito se cruzavam em muitas áreas e são vertentes que se complementam muito, são muito fortes, são ambas muito boas e que se complementam muito em tudo o que diz respeito à vertente mais social, à economia social, aos direitos, à cidadania, à intervenção cívica. E aquilo que eu me vejo a fazer no futuro, ou que eu gostava de fazer, era precisamente esta parte das políticas públicas em torno das pessoas e do direito da economia e, portanto, senti que seria interessante ter um complemento de direito, um complemento mais uma vertente jurídica, para complementar a base económica que eu já tinha pela minha formação. E por que escolheste tirar uma licenciatura em si e não, por exemplo, só um mestrado em políticas públicas ou assim? Quiseste conhecer todas as áreas de Direito? Eu comecei por tentar mestrado, ou seja, eu fiz o primeiro ano de mestrado em Direito Fiscal, também na Faculdade de Direito, e adorei, gostei imenso, e escolhi também, podes escolher cadeiras, porque eu fiz a vertente científica. Meu Deus, você também fez um ano de... Nossa, Sofia, eu tava a dizer pra ela que qualquer pessoa olha pra ela e pensa, o que eu tô fazendo da minha vida? Assim, com 25 anos, gente, pra além da licenciatura, o mestrado, um ano de licenciatura, mais um ano de mestrado. Gente, que louca! Não, mais ou menos, é verdade. Isso que eu gostava de estudar. Sim, eu nem fui assim, uma aluna particularmente brilhante, mas pronto, também com boas notas, mas eu por acaso gosto mesmo de estudar e acho que é daquelas coisas sou mesmo muito apologista da aprendizagem ao longo da vida, porque acho que há sempre forma de enriqueceres e de conheceres e de descobrires mais e é um estímulo intelectual brutal, eu gosto mesmo imenso. E portanto eu na altura escolhi cadeiras com políticas públicas e governação e finanças públicas e adorei, mas senti que não era suficiente, ou seja, foi do ponto de vista intelectual extraordinariamente enriquecedor ou gratificante mesmo, eu gostava verdadeiramente do que estava a ler e a estudar para aquelas cadeiras, mas eu senti que não me acrescentava tanto do ponto de vista formal que era aquilo que eu queria, ou seja, porquê? Porque no mestrado eles partiam do pressuposto que eu já tinha os conhecimentos de base de direito que eram supostos, não é? E como aquilo que eu pretendia era mesmo adquirir esses conhecimentos, pronto, decidi candidatar-me à licenciatura mesmo. E já agora, então, o mestrado seria 2 anos, certo? Exatamente. E aconteceu, tipo, por acaso, como só fizeste um ano, equivale a uma pós-graduação? Não, ou seja, neste caso, porque eu acabei por não entregar todos os relatórios, porque eu não podia estar em simultâneo em licenciatura e mestrado, pelo menos na Faculdade de Direito. Há outros sítios em que isso pode acontecer. Pois, porque ia coincidir quando ia começar. Exatamente, e que eu não podia estar em 2 ciclos de estudo diferentes,
e então foi como se estivesse quase congelado. Pare, Sofia, não pode mais, chega. É quase como se estivesse congelado ou pronto, estão em suspenso o meu mestrado neste momento. Muito bem, muito bem. Então pronto, agora estás no direito, estás na Assembleia. O que se faz na Assembleia Municipal? Então, a Assembleia discute um bocadinho de tudo o que diz respeito ao que se passa na cidade de Lisboa. E, portanto, nós temos um momento próprio no início de cada sessão, de quase todas as sessões, em que as pessoas se podem inscrever, qualquer pessoa se pode inscrever, para lá ir expor alguma questão. Pode ser um problema que tenha, e infelizmente ouvimos relatos tristes e situações complicadas. Pode ser algo também construtivo, há pessoas que vão lá dar ideias, apresentar propostas que acham que são interessantes. E toda a sessão, independentemente de participares ou não neste período mesmo aberto ao público inicial, toda a sessão é pública e, portanto, passa num canal específico do YouTube, há um site específico da Assembleia Municipal no qual se pode consultar todos os documentos em discussão, as gravações, as intervenções e, inclusivamente, as pessoas podem estar sentadas presencialmente a assistir à sessão. Onde é que se tem conhecimento quando é que acontecem as sessões? Normalmente através precisamente destes portais, enfim, nas redes sociais, de vez em quando também partilham, mas principalmente destes portais e pronto, também cabe a cada deputado municipal e a cada pessoa que queira efetivamente informar-se ou também dar a informação e transmitir essa informação para que as pessoas a conheçam. Há alguma eleição particular para a Assembleia Municipal? Sim, ou seja, nas eleições autárquicas tu tens 3 órgãos, tu tens, portanto, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia. E, portanto, ou a freguesia, pronto, a Junta de Freguesia neste caso. E então, tu a partir da Junta de Freguesia, tu depois constituis, tu eleges um Presidente de Junta que constitui o seu Executivo e tem a Assembleia de Freguesia. Na Assembleia Municipal, tu eleges os deputados da Assembleia Municipal, que depois também elegem a Presidente da Mesa, neste caso, da Assembleia Municipal. Depois tu tens a Câmara Municipal que elege o Presidente que constitui o seu Executivo. Com os vários vereadores diferentes. E, portanto, quando tu votas, tens 3 boletins de votos diferentes, são 3 órgãos distintos que têm funções também diferentes, mas que acabam por se complementar como um todo na política da cidade. E já agora, quais são as funções de cada um? Então, as juntas de freguesia dizem muito respeito ao terreno propriamente dito e, portanto, nós temos 24 em Lisboa, o território está dividido em várias juntas diferentes, como é óbvio, e então dizem respeito a tudo o que é gestão do bairro propriamente dito, das ruas, a limpeza das ruas, parte da iluminação, Onde o pessoal também pode fazer eventuais reclamações ou dar ideias? Exatamente. Etc. Isto é sempre muito difícil também, às vezes, porque parte do que eu estou a referir nem sempre são juntas, às vezes também pode ser a própria Câmara, porque o que acontece é que depois a Câmara celebra contratos, neste caso de cedência, ou seja, de alocação de atividades e cedência de funções às próprias juntas de freguesia, para que elas possam desempenhar algumas questões que diriam à partida respeito à Câmara. Mas, portanto, as juntas de freguesia são responsáveis por dinamizar os bairros, a junta em si, portanto, tudo o que diz respeito a projetos e iniciativas, a apoio às lojas, aos municípios, portanto, aos fregueses, digamos assim, aos mercados, ao desenvolvimento de projetos e, portanto, eles especializam-se muito nos próprios espaços públicos que existem, de bibliotecas, jardins, auditórios, às vezes, salas de espetáculos, convívios, grupos também de voluntariado, há sempre uma comissão social, ou seja, a Junta de Freguesia tem esse papel, portanto, de trabalhar mesmo com as pessoas, bairro a bairro, porta a porta, ver como é que está tudo. Depois a Câmara intervém muito no sentido de complementar, ou seja, de tudo o que diz respeito a questões mais transversais, de, por exemplo, recolha seletiva do lixo, garantir abastecimento de certo tipo de serviços, os projetos mais amplos depois de vertente económica, espaços incubadoras e desenvolvimento de economia e de inovação, empreendedorismo, a parte também de projetos, por exemplo, de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, aos refugiados, ações centralizadas também de várias questões, por exemplo, agora no âmbito, infelizmente, do conflito da Ucrânia, ou seja, sem prejuízo da autonomia que cada junta de freguesia tem, depois há um conjunto, ou seja, eles operam quase a nível mais mesmo pessoal dentro de cada bairro, de cada junta. Depois tens a Câmara Municipal, que funciona como um chapéu que abrange tudo, que vai complementar setores mais transversais e chave da economia. Tens projetos como as lojas com história, projetos culturais, dos equipamentos, depois tudo o que é monumentos públicos da cidade.
os Santos Populares e as festas populares. Está vindo! Exatamente. Este ano, à partida, se correr bem, vai haver. Ou seja, todas essas questões depois já dizem respeito, então, numa esfera de Câmara Municipal, muitas vezes articulada sempre com a conjunta. Por exemplo, questões de, em 2021, Lisboa foi capital europeia do desporto, em 2020 foi a capital verde europeia e, portanto, para o ano vamos receber as Jornadas Mundiais da Juventude, ou seja, isto é sempre a Câmara Municipal, as juntas participam sempre. Não é a cidade em si. Exatamente, mas é a Câmara mais como um todo. E depois tens a Assembleia Municipal, que no fundo congrega, ou seja, as juntas também, na medida em que os presidentes de junta têm, por inerência, representatividade e lugar na Assembleia Municipal, ou seja, a Assembleia é constituída por 75 deputados eleitos, dos quais 24 são os presidentes de junta, ou seja, depois tens outros 51, que são pessoas que são mesmo eleitas para serem deputadas municipais. E o que acontece é que a Assembleia Municipal é precisamente conhecida por ser a Casa da Cidadania, ou seja, é a expressão desta vontade popular das pessoas, dos cidadãos da cidade, e ao mesmo tempo acaba por fiscalizar aquela que é a intervenção da Câmara Municipal e o trabalho que está a ser desenvolvido pela Câmara, apresentar propostas, recomendações, trazer temas a discussão e a debate que sejam importantes, apreciar petições, porque é uma coisa que encorajamos muito também que se façam, que os próprios cidadãos se organizem e façam petições, porque as petições depois vão ser discutidas com a Câmara Municipal e em Assembleia Municipal e, portanto, e essas petições depois seriam dirigidas para onde? Ou seja, depois o que acontece é, portanto, a Assembleia Municipal é este palco, digamos assim, para dar voz, para representar. E depois, dentro da Assembleia Municipal, ou seja, dos vários deputados, os 75 deputados eleitos, o que acontece é que eles se dividem e se distribuem por comissões. São comissões permanentes que dizem respeito a temáticas, pelouros diferentes, também em função dos próprios pelouros, às vezes dos vereadores, mas que têm várias áreas, desde a economia aos direitos sociais, à cultura, à mobilidade, aos transportes, à habitação, ao urbanismo, à juventude, ao desporto, portanto, finanças, património, um bocadinho de tudo. Tanta coisa acontecendo lá dentro, gente. Exatamente. Transparência, combate à corrupção, ou seja, temos 8 comissões diferentes. E depois os deputados dividem-se pelas comissões. Eu, por exemplo, estou em duas, na parte de Economia, Inovação e Turismo e na parte de Direitos Sociais, Cidadania, Direitos Humanos. Sim. E, portanto, o que acontece é que depois eu sou membro efetivo destas, há deputados que estão em mais, há deputados que estão em menos, depois também sou suplente de outras, ou seja, o que acontece é que depois estas comissões reúnem isoladamente para discutir temas e propostas e recomendações e questões que dizem respeito à área que abrangem. Exemplos concretos, tudo o que for relativamente, por exemplo, às comissões de proteção da juventude, portanto, as CPCJs, e das crianças e da juventude, dos jovens, nós apreciamos na sexta comissão, que é precisamente esta dos direitos, apreciamos os relatórios destas entidades. Jornadas Mundiais da Juventude, há de ser uma subcomissão dentro desta comissão. Projetos que dizem respeito à economia da cidade. Agora foram aprovadas pela Câmara Municipal há umas semanas mais medidas de apoio à recuperação económica depois da pandemia. Tudo isso vem à Comissão de Economia, Inovação e Turismo, ou seja, basicamente depois nós em comissão trabalhamos estes temas, fazemos audições, chamamos especialistas, empresas, munícipes, pessoas, representantes dos setores para os ouvir, para perceber quais são as suas preocupações, para perceber o que é importante fazer, mudar, melhorar, transformar, e depois nós escrevemos recomendações, pareceres, relatórios para apresentar na Assembleia Municipal como um todo ou para apresentar aos vereadores diretamente, que são quem no fundo executa e quem decide sobre os temas. Portanto, no fundo, na Assembleia Municipal vocês discutem sobre tudo aquilo que acham que deve melhorar, depois passam para a Câmara. Exatamente. Passamos para a Câmara sobre formato de recomendação ou de proposta. Normalmente, por exemplo, se de facto as pessoas quiserem fazer petições, o que acontece é que, em função do tema da petição, essa petição depois vai para a Comissão, que vai ser responsável por chamar as pessoas que estão envolvidas na petição, perceber o que é que a petição significa, o que é que se pretende e de que forma, de quem é que tem que ser ouvido, elaborar um relatório, elaborar um parecer ou uma proposta, levá-la à Assembleia Municipal para ser aprovada e dizer à Câmara: muito bem, meus senhores vereadores, Sr. Presidente,
é isto que têm que fazer, os cidadãos querem isto, nós propomos ou nós recomendamos que façam isto. E depois, por exemplo, pronto, o governo também pode propor leis, não é? A Câmara aqui, portanto, pode pegar um pouco nas suas ideias e reencaminhar no governo nesse sentido? É um pouco diferente porque a Câmara, pelo menos a Câmara Municipal de Lisboa, que também tem uma estrutura, uma dimensão enorme, tem muita autonomia. Ou seja, por causa da questão toda da descentralização... Vocês mesmos fazem os sim. decretos-leis? Sim, ou seja, neste caso, há certas coisas que não podem nunca incumprir a lei, como é óbvio, e a lei é soberana e portanto, prevalece sempre. A questão é que há muita matéria específica sobre a qual a própria Câmara legisla ou que a Câmara tem autonomia para executar como entende. E, portanto, a Câmara tem mesmo muita autonomia para poder... Tem mais autonomia do que o próprio Governo para gerir fundos e orçamento e executar. Ou seja, é uma máquina muito pesada, mas tem mais autonomia. E é mais fácil concretizar nesse aspecto. Ou seja, não há tanta esta ligação de subordinação, digamos assim, como é óbvio que tem que responder ao Governo, mas nestas coisas é mesmo um leque de oportunidades e de possibilidades e de valências que pode executar diretamente. Muito giro. E agora eu também queria perguntar como é que é um bocadinho do dia a dia de uma deputada municipal. Depende sempre também, pronto, do empenho, da dedicação e da disponibilidade ou do tempo que tu tens para dar à causa. Eu acho que é um privilégio enorme, isto começou há poucos meses e eu sou totalmente estreante nisto, mas eu acho que é um privilégio enorme fazer parte de um órgão, de uma questão como estas e só adorar, está mesmo a ser extraordinário, bastante melhor do que estava à espera, não sei, ia um pouco a medo, não sabia bem com o que é que podia contar e o meu dia a dia passa muito por tentar estar particularmente atenta ao que se está a passar nas ruas, nas cidades, falar com pessoas, ir acompanhando muitas notícias também e no fundo nós temos muitas reuniões, ler muitos documentos e perceber o que se está a passar. Ou seja, comecei a seguir mais páginas de juntas de freguesia, mais pessoas que vivem muita cidade, mais organizações que trabalham no local, no terreno, com as pessoas. E portanto o que nós fazemos depois também de sempre um bocadinho da rotina, mas nós tendencialmente temos pelo menos uma sessão da Assembleia Municipal por semana. As sessões da Assembleia Municipal costumam ser à terça-feira à tarde e portanto nós temos essa sessão, ou seja, significa que uns dias antes estamos a receber os documentos que vão ser discutidos. Portanto, temos que os ler, temos que os preparar, temos que procurar essa informação. Depois, quando se está inserido num grupo municipal, nós temos, pelo menos no meu caso, e no grupo municipal ao qual eu pertenço, que é o do Partido Socialista, apesar de eu ser deputado independente, isso acontece, ou seja, nós temos uma reunião preparatória da sessão da Assembleia Municipal, precisamente para discutir os documentos também como um todo e perceber o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer. E até qual vai ser a posição defendida, não? Felizmente, há total liberdade de voto. Você pode... Sim, posso à vontade, mas mesmo os próprios deputados do partido em si podem, ou seja, isto é mais quase até para discutir e para perceber, ou seja, de forma construtiva, o que é que se pretende, e isso é que é a parte mais enriquecedora também de fazer parte de um grupo sem estar subordinado, digamos assim, a sentidos de votos estritos. Alguns partidos adotam-no, não é o caso deste ou deste grupo municipal, e portanto toda a gente tem liberdade de voto, é mesmo mais para discutir as propostas, as ideias, os projetos, e até para preparar as intervenções, porque há sempre intervenções, e uma coisa muito interessante é do género, alguém vai apresentar um documento, ou alguém vai apresentar uma declaração política e pergunta o que é que vocês acham sobre este tema. Eles já prepararam essa declaração, mas querem um contributo, querem um acrescento. Porque quanto mais pessoas a pensar, normalmente melhor. E então é muito interessante porque há este trabalho de facto de construir, de edificar, de planear. E então nós temos sempre, pelo menos, portanto, a Assembleia Municipal, a sessão preparatória e depois os trabalhos que cada um individualmente terá que fazer, nem que seja só de ler os documentos e preparar os temas, e depois ao mesmo tempo as comissões permanentes. Há semanas em que há reuniões, há semanas em que não há, depende também do próprio trabalho, da dinâmica que cada comissão quer ter e daquilo que está em curso. Por exemplo, Economia, Inovação e Turismo, nós agora vamos ter muitas reuniões porque decidimos começar a fazer um conjunto de audições a imensas pessoas diferentes e então vamos ouvir todos. É ótimo, né? Assim, vocês têm contato com várias visões diferentes. É muito bom porque tu consegues perceber o que é que está verdadeiramente a acontecer, ou seja, o que é que as pessoas estão a sentir. Da bolha, não é? Exatamente, porque nós de facto muitas vezes estamos numa bolha e é muito difícil porque nós não vivemos só disto, nós não fazemos só isto.
temos trabalhos, eu também estou a estudar lá e estar a trabalhar além de estar na Assembleia Municipal e, portanto, todos nós temos a nossa perspectiva, só que nem sempre conseguimos colocar-nos no lugar do outro e perceber o que é que estão a sentir, o que é que estão a viver, o que é que os está a afetar. E então, tu conseguires ouvi-los e pronto, contactar de alguma forma com outra realidade, às vezes é um bocadinho um abre-olhos que é importante, porque tu, por todos os efeitos, estás a representá-los, tens que lhes responder e foste eleito para satisfazer as suas necessidades e de alguma forma ir ao encontro daquelas que eram as suas expectativas. E então, pronto, acaba por ser um bocadinho isso também, depende das reuniões, preparar as reuniões e às vezes ter ideias. Ou seja, de perceber, olhar à volta e perceber o que é que está a acontecer bem, o que é que não está a acontecer tão bem, o que é que podemos mudar, o que é que podemos propor. E então é um bocadinho tentar ter este espírito mais aberto, esta mente aberta de olhar à volta, parar um pouco, respirar e perceber, ok, o que é que se está a passar. E já agora, para alguém também esteja interessado em no futuro ser deputado ou deputada municipal, quais são as dicas? Pronto, há sempre a questão, não é? Normalmente de estares associado, ou tendencialmente mais associado a um partido político, a uma juventude partidária, pronto, algum tipo de movimento ideológico. É sempre mais fácil, digamos assim, não é? Para todos os efeitos, porque há maior representatividade, mas no fundo, acredito que se tu tiveres uma vida ativa, consegues lá chegar. Há inclusive pessoas, deputados independentes que não integraram no grupo municipal, que pertenciam, por exemplo, à lista de coligação pela qual eu fui eleita e que não têm uma filiação, que integram movimentos de cidadãos, que têm projetos, ou seja, no fundo, se efetivamente que se quer dar este contributo e ter este papel mais ativo neste tipo de órgãos, creio que é mesmo começar pelo terreno, por ter algum tipo de ação, de alguma intervenção e depois também conseguir perceber quais é que são os mecanismos e os canais de fazer ouvir precisamente essa mesma ação, essa intervenção e depois de conseguir efetivar e formalizar este contributo e este apoio. Já agora, eu te pergunto, Sofia, o que é que está a passar? Quais são críticas ou certas áreas em que você acha que ainda tem um bocadinho de caminho pela frente aqui em Lisboa? Há sempre margem para melhorar e Lisboa, nestes 14 anos principalmente que passaram, teve um desenvolvimento extraordinário, foi incrível mesmo, um crescimento que se verificou e lá está, há sempre margem para melhorar, portanto temos que continuar a trabalhar neste sentido precisamente. Há muitas coisas que dizem respeito, por exemplo, à componente social, como é óbvio, da pandemia. A pandemia veio agudizar as desigualdades que já existiam. Temos um projeto, temos planos interessantes no âmbito da inclusão social, no âmbito dos apoios às pessoas em situação de sem-abrigo, que ainda assim não são suficientes e, portanto, é importante termos em consideração também os refugiados, não só da questão da Ucrânia e dos conflitos, mas os refugiados como um todo, porque nem sempre é dada a devida resposta aos imigrantes. Há outras guerras também que já estão acontecendo há muito mais tempo. Exatamente, e portanto não é só esta guerra que infelizmente é no nosso continente, mas há guerras que duram há décadas noutros continentes e que nos passam às vezes um bocadinho despercebidas ou ao lado. E há que ter também a honestidade de o admitir e de ter este papel também interventivo de lhes dar resposta. Mas tudo isto respeita às alterações climáticas, porque nós temos imenso para fazer ainda para tornar Lisboa uma cidade mais verde, mais ecológica. Temas super polémicos como investimento em transportes públicos, estacionamento, ciclovias, imobilidade, alternativas, são questões polémicas que não deviam ser assim tão polémicas porque zonas de emissões livres, etc. Temos que efetivamente fazer um investimento e arranjar urgente, não é? Parece que o pessoal não se lembra disso. Sem dúvida, arranjar algum consenso, de alguma forma, alguma articulação para que a cidade se torne, ou seja, para que exista este progresso, que já se está a verificar em muitos sítios e Lisboa tem tido um contributo importante no combate às alterações climáticas e tem que continuar a ter e tem que tentar procurar liderar e agir pelo exemplo e pronto, ou seja, há muitos temas diferentes. A questão da habitação, os preços das rendas, toda a gente sabe que o arrendamento é muito complicado em Lisboa, continua a subir ou não houve nenhum retrocesso, nenhuma estagnação. A problemática também do alojamento local, que também é polémica e que está relacionada precisamente com esta questão da exploração dos preços das rendas. E já agora sou eu, pronto, entrei em contato contigo também porque eu vi aquele teu vídeo durante a sessão da Assembleia em que falavas um bocado dos universitários também. Sim, Lisboa é uma cidade muito marcada, ou seja, nós temos um quarto das pessoas que, mais ou menos que estão em Lisboa são jovens até aos 25 anos, até aos 34 anos e, portanto, mais até aos 34, como é lógico, e, portanto, nós efetivamente temos que nos desenvolver na cidade e Lisboa também tem que ser uma cidade para os jovens
e não só para os estudantes, mas também para os jovens, e ou seja, cada vez mais importante nós arranjarmos mecanismos de perceber o que é que os jovens querem e também qual é que é a visão que eles têm de cidade e qual é que enfim, qual é a cidade na qual eles querem viver. E questões precisamente de habitação, de trabalho, de combate à precariedade, de inclusão, de orientação sexual, liberdade religiosa, combate ao racismo, à xenofobia, todas estas questões, discriminação, etc. De género, se eu nasci em Lisboa, eu sempre vivi em Lisboa, sinto-me privilegiada por isso, mas eu não tenho que conquistar o direito a estar em Lisboa. Devia-me ser um direito, ou seja... E é tão difícil hoje em dia, não é? Exatamente. Sair de casa dos pais, arrendar uma casa... Ter emprego, ter condições de vida e Lisboa é uma cidade extraordinária e, portanto, se queremos ser inclusivos, temos que ser inclusivos em pleno e, portanto, importa mesmo trabalhar no sentido de garantir que progredimos, porque, pelo menos no meu entender, o espelho e o reflexo do estado da sociedade tem que ser sempre com base nos mais pobres e nos mais carenciados. Não pode ser com base nos mais ricos e na elite, porque esses não são representativos. Esses não são representativos do todo. Como é óbvio que se calhar os mais pobres também não, mas, ou seja, a pessoa tem que pensar que o mais pobre tem que estar o melhor possível, porque tudo significa que todos os outros vão estar melhor. Exato. E que, acima de tudo, que a sociedade tem que ser o mais igualitária possível, portanto tem que deixar de haver os muito pobres e os muito ricos. O ideal é que estejam todos bem. E, portanto, sem prejuízo, como é óbvio, para o mérito e para tudo o que diz respeito a encorajar este investimento, o trabalho, a dedicação e a entrega das pessoas. Mas tu tens efetivamente que premiar o mérito, mas também tens que garantir que existe redistribuição, que existe uma resposta para quem não tem as mesmas oportunidades, porque ainda não existem as mesmas oportunidades. E a cidade também tem que ser espelho disso mesmo. E agora, para finalizar, só era para saber se você então tem um apelo final à cidade de Lisboa no geral, aos seus cidadãos, etc. O que você acha que deve ser o futuro daqui para frente da cidade? Envolvam-se. Recentemente li um artigo, um estudo que dizia precisamente o facto das pessoas não se identificarem muito com partidos, eu não me identifico, não se envolverem muito em juventudes partidárias ou questões ideológicas, também nunca o fiz, mas não é preciso fazê-lo. Para ter uma voz ativa, para ter um impacto, e eu acredito que todos nós podemos fazer a diferença. Às vezes basta um sorriso, um gesto, um bom dia à pessoa que está ao nosso lado, porque nós nunca sabemos o que é que se está a passar na vida dos outros, e inclusivamente nem eles sabem na nossa própria, e portanto acredito que todos nós podemos fazer a diferença, todos nós podemos ter um contributo maior ou menor para ter um impacto positivo e ajudar o mundo a tornar-se um lugar melhor. Eu sei que isto é super clichê, mas é verdade, e portanto o meu apelo, o meu repto é mesmo para que se envolvam. Pode ser de forma cívica, interventiva, solidariedade, voluntariado, criem projetos, manifestem-se, intervenham, na medida do possível, como quiserem, porque cada vez mais temos esse papel, essa necessidade. Também cabe-nos precisamente fazer isso, e mais do que tudo, muitas vezes dizem que os jovens são o futuro, mas não, os jovens são o presente, e é no presente que nós começamos a definir o futuro que queremos ver e que queremos alcançar. E, portanto, no fundo é isso, participem, interessem-se, procurem, pesquisem, envolvam-se, façam-se ouvir, se não concordam, se não se revêem, então façam diferente, façam como gostavam que fosse. Sofia, linda, obrigada por ter vindo, obrigada por esse vídeo incrível. Obrigada eu. Com muito feliz de ter no canal, obrigada de coração. Obrigada a você por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar contributos aqui também nos comentários, deixar sua opinião. Obrigada, Chu. Obrigada, princesa. Até a próxima. Obrigada pelo trabalho que faz lá na Assembleia por todos nós. E muita boa sorte. Vou até colocar aqui o trechinho do vídeo que eu vi também para eles conferirem. Obrigada por terem assistido. Um beijinho e até o próximo vídeo. Obrigada. Boa tarde a todos, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros munícipes. A recomendação que o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta hoje não retrata uma realidade que seja, infelizmente, particularmente recente ou inovadora. No entanto, tivemos uma alteração no Executivo da Câmara, tivemos um reforço do Governo Central e repetiram-se alguns episódios que, acima de tudo, atentam contra a integridade e a segurança dos nossos munícipes, nos espaços e nas imediações dos estabelecimentos de ensino, em particular das instituições de ensino superior. Neste sentido, considerámos que era relevante e necessário trazer precisamente este tema, recuperar este tema, que inclusivamente já foi discutido também neste fórum
e noutras instâncias, e sendo também, portanto, depois de uma auscultação às instituições de ensino superior e às forças policiais. E, acima de tudo, nós não temos, nem pretendemos, de alguma forma, transmitir que Lisboa não é uma cidade segura ou que as suas instituições não o são, apenas que verificamos que existem algumas lacunas e cabe-nos, portanto, colmatá-las. Não só, e falando, por exemplo, de momentos esporádicos de desacatos, de possíveis agressões ou confrontos, mas principalmente de práticas que dizem respeito a contínuo assédio e violência sexual. Questões tão prementes que frequentemente passam despercebidas. E, portanto, nós, acima de tudo, o que pretendemos é renovar o compromisso assumido, tendo em consideração aquilo que foi o trabalho desenvolvido por parte do Executivo no mandato anterior e aquela que foi a ação já levada a cabo e que, neste caso, urge completar na sua plenitude e concretizar da forma mais célere possível. E, precisamente por isso, nós, por um lado, consideramos que é importante prevenir e mitigar aquelas que são estas ocorrências, seja porque, de facto, prevalece esta questão, do mesmo modo, temos algumas plataformas digitais e outros meios que identificam estes locais como convidativos para a prática de atos sexuais e deste tipo de importunações e, portanto, podemos efetivamente agir, seja por via do reforço da iluminação pública que já estava em curso, seja através da efetiva implementação de um sistema de videovigilância que também resultou de um acordo entre as forças policiais e as instituições de ensino superior, seja também através de campanhas de consciencialização e de sensibilização para esta temática. E para terminar, só também reiterar que nós, acima de tudo, queremos que este seja um tema o mais transversal e inclusivo possível e, precisamente por esse motivo, fomos sensíveis às interpelações e às manifestações das várias forças políticas que nos fizeram chegar e então procedemos a algumas alterações, como tiveram certamente a oportunidade de verificar, no sentido em si de ir ao encontro dessas mesmas necessidades, de corresponder ao sentir da nossa comunidade académica, neste caso em particular, mas não só, e portanto estou ao dispor para qualquer tipo de questão e de sugestão. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.